Olá pra você, meu querido aluno vacilão do segundão. Só falei isso porque rima, tá? Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula 28, tá? É a aula referente ao conteúdo da formação da República, da história do Brasil. Então, a partir de agora a gente vai aprofundar um pouco mais a história do Brasil novamente, tá? Vale lembrar que a primeira República do Brasil, ela explica muito sobre coisas que acontecem até hoje. E ela também explica essa relação do brasileiro com a palavra golpe, né? Que é uma relação tão... As pessoas acham que a palavra golpe é muito pesada. Ai, porque golpe, não. Foi uma revolução. Gente, vamos começar pelo básico. Uma revolução precisa de participação popular. O que a gente vê ao longo da história do Brasil é uma elite que não quer abrir mão do poder de jeito nenhum. E o exemplo de que essa elite não quer abrir mão do poder de jeito nenhum é que o Dom Pedro II preferiu perder a coroa do que acabar a escravidão. Porque se a gente for olhar, a escravidão acabou em 1888 e em 1889 tem a proclamação da República. Em termos, a gente fala assim, os militares foram lá e acabaram depondo o Dom Pedro II. Bom, isso só em termos, porque o Dom Pedro II já não era mais ninguém sem o projeto escravocrata. As aristocracias só gostavam do Dom Pedro... Desculpa aí, gente. As aristocracias só gostavam do Dom Pedro II porque ele mantinha a escravidão. A partir do momento que ele foi tão pressionado pelos movimentos sociais brasileiros, pelos próprios militares que estavam cansados de serem jogados contra o povo brasileiro toda vez que o povo brasileiro se opunha à coroa, e eles estavam tão cansados e exauridos disso que eles enfrentaram grandes processos de guerra civil, né? E que vão continuar enfrentando, por sinal, porque o problema da história do Brasil não é só um rei, mas é a desigualdade social. A grande marca dessa república é um falso otimismo no início dela, que eu vou exemplificar com um escritor maravilhoso chamado Lima Barreto, né? Vocês provavelmente devem ter ouvido falar dele nas aulas de literatura. Ele vai ser o melhor exemplo do como a República pareceu ser boa, mas não foi, né? E ele também, ele captou, sabe, o espírito da época, né? Ele conseguiu pegar esse espírito de explicar como que o negro brasileiro se sentiu nesse período, né? Porque imagina-se que um período que acabou a escravidão finalmente, dos nossos 500 anos de história, 388 tiveram escravidão negra. Esperava-se que todos os problemas relacionados à escravidão, como a desigualdade, a miséria, a discriminação, né, fossem resolvidos de fato. O que aconteceu foi o governo brasileiro simplesmente privilegiou os imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e até nipodescendentes, que são japoneses, chineses, coreanos, em vez de realmente abraçar essa população negra que acabou de cair no olho da rua. Porque se o trabalho era escravo e acabou a escravidão, acabou aquela forma de trabalho para a pessoa. Então, o justo seria dar oportunidade para essas pessoas negras serem inseridas dentro do contexto social e econômico brasileiro. O que se viu foi, na verdade, uma separação extrema dessas pessoas negras das oportunidades de ascensão reais sociais, tá? Então, tudo isso quer queira ou não, um projeto de continuidade do que aconteceu no Império. Porque, para realmente inserir essas pessoas negras na sociedade, a gente teria que falar em queda dos privilégios dessas antigas aristocracias, e que hoje vão ser chamadas de oligarquias, né? E por que oligarquias? Porque são famílias tão ricas, mas tão ricas, mas tão ricas, que dominam o interior do Brasil. Dominam esse famoso Brasil profundo, né? E como que elas dominam? Com persuasão, com perseguição e política, né? Quando você é o meu opositor, eu vou usar a bala para te fazer ficar quieto. Quando você é um pobre que precisa de um emprego, eu vou te dar a possibilidade de ter um emprego nas minhas terras em troca de favores políticos, certo? Gente, é o Salem, tá? Desculpa aí. Ele tá no meu colo. Se você realmente tem muito poder econômico, você atrai poder político. É por isso que, historicamente, no Brasil,
todo tipo de pessoa muito rica facilmente corrompe o sistema político, né? Porque literalmente são pessoas que podem comprar partidos inteiros, que podem comprar votos de cidades inteiras, né? E aí eles mantêm o poder deles através do poder político, onde eles podem usar a força, né? E através do poder econômico, onde eles podem usar a coerção, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos militares. Para quem não sabe, a República só foi proclamada no Brasil porque teve uma união de duas grandes instituições aí do Brasil. Uma delas é a maçonaria e a outra é os militares. Primeiro eu vou falar dos militares. Os militares se sentiam muito explorados na época do Dom Pedro. E a Guerra do Paraguai foi para degringolar de vez a moral do Dom Pedro II. Uma vez que os soldados brasileiros estavam exaustos, cansados, sobrecarregados, e o Dom Pedro não queria que a guerra acabasse até que o Paraguai não fosse totalmente destruído, né? Então isso gerou muita revolta dentro do próprio exército. Outro fator que gerou revolta dentro do exército é que, como a maioria dos soldados eram negros, eram pretos, eles acabaram por, basicamente, né, tendo que pedir o fim da escravidão como forma de pelo menos compensar todo o sacrifício da guerra. Uma vez que eles sabiam que eles iam voltar da guerra e eles iam ser libertos, né? Só que a simpatia entre o escravo, o antigo escravizado negro e o branco do exército, ela possibilitou uma união de entidades diferentes na luta contra a escravidão. E aí a maçonaria entra no meio, porque a maçonaria tem um caráter liberal, né? Tem um caráter capitalista. Então, pela maçonaria ter um caráter liberal republicano, e já estava associada aos movimentos sociais da época, a maçonaria meio que encabeçou esse movimento de Brasil República, e não é à toa que a maçonaria é até hoje uma das maiores instituições do Brasil, mesmo que sejam completamente exclusivistas. Eu falo exclusivista no sentido, não é qualquer um que entra e tal, mas qualquer cidade que você pisar nesse país, pode ser o interior do interior do interior, vai ter um monumento da maçonaria. Porque, historicamente, eles fizeram parte dessa elite que deu um golpe no Dom Pedro II. Lembrando que o Dom Pedro II estava alinhado à Igreja Católica. E a Igreja Católica polemizava muito com a maçonaria, né? A Igreja Católica era completamente contra a maçonaria. Até hoje existe uma treta, inclusive, né, entre a Igreja e a maçonaria. Porém, para quem não sabe, os membros da maçonaria, eles não pertencem a uma religião maçonaria. É uma sociedade, a maçonaria, e cada um tem a sua religião dentro dela, sabe? Você pode ser católico ao mesmo tempo maçom. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, isso vai causar a impopularidade do Dom Pedro. E aí vai ter o golpe da proclamação da República do Brasil, que foi fruto entre alianças militares e exércitos, cafeicultores, sobretudo, do Partido Republicano Paulista, e intelectuais que eram mais ligados à maçonaria. A participação popular do episódio da proclamação e instalação do governo foi mínima. Foi tão mínima que ninguém ficou sabendo. As pessoas ficaram sabendo que o Brasil deixou de ser império pelo jornal. E aí a gente vê o papel da mídia, né, na história do Brasil. Como a mídia, ela literalmente... É tipo assim, é que nem a aula de sociologia que vocês tiveram. Foram vocês que tiveram, né? Acho que sim. A mídia é a voz do que está acontecendo. Por isso que ela é tão importante ser estudada. Porque o fato histórico aconteceu aqui. Mas como que esse fato histórico vai chegar até as pessoas? Pela mídia. Então quem vai contar esse fato histórico vai ser a mídia. E a mídia, obviamente, realçou a República como um ato de heroísmo, né? Como um ato de heroísmo da parte dos militares. Principalmente porque boa parte da mídia tinha interesses na República. Vale lembrar que a mídia era altamente censurada pelo Dom Pedro II, o Dom Pedro I também perseguiu a mídia. Então a imprensa brasileira meio que comemorou esse fato. Mas o povo brasileiro em si nem ficou sabendo. Exceto Taquaritinga, né, meus amores? Que fez uma revolta conhecidíssima aí pelo Brasil todo como Revolta de Ribeirãozinho, tá? A Revolta de Ribeirãozinho é uma revolta onde os taquaritinguenses quiseram restaurar a monarquia em Taquaritinga. Olha o nível de loucura que os taquaritinguenses estavam. É óbvio que isso deu muito errado. Em pouco tempo as tropas do exército estavam aqui para impedir esse movimento. Mas até hoje na bandeira de Taquaritinga tem a coroa lá para simbolizar esse movimento monarquista.
bizarro. Eu sei que o povo de Itacoaritinga ama essa história, mas a gente que é historiador olha e fala, que bizarro. Não faz sentido. E tudo bem que aqui em Itacoaritinga tinha um monte de gente que falava que era amigo íntimo do Dom Pedro, e realmente tem pessoas que comprovam essa história, que eram famílias próximas do Dom Pedro, mas gente, e daí, sabe? Pô, vai manter o sistema escravocrata? Enfim, deixa eu ficar quieta. Boquinha de siri aqui e continuando a aula. Porque tem monarquista em Itacoaritinga até hoje. Não vai me surpreender se um monarquista aparecer no YouTube pra me atacar. Porque eles têm um ódio de mim por ser comunista, que é uma coisa louca, né? Você sabe que comunista odeia monarquias, né, galera? Não faz muito sentido ser comunista e gostar de monarquia. Mas eu não tô aqui pra falar do meu gosto. Tô aqui pra falar desse evento bizarro que foi a revolta de Ribeirãozinho, tá? Então, havia uma busca por legitimidade e uma identidade para o novo regime, que incluía a escolha de símbolos, como a bandeira e os hinos comemorativos. A bandeira do Brasil, ela é a cópia escarrada, basicamente falando, esculpida e escarrada, como diz o brasileiro errado, da bandeira do Império. A diferença é que você tirou o brasão da família real e pôs os ideais positivistas, ordem e progresso, pois o positivismo acredita que a história da humanidade é uma história progressiva, que a humanidade nunca recua. Tadinho dos caras que fizeram essa bandeira pensando nisso, ainda mais quando se trata do Brasil, né? Que adora sonhar com o passado no futuro, né? A gente tem um enorme passado pela frente. Essa é uma frase famosa dos estudiosos brasileiros de humanas, né? Porque realmente, é como disse o Cazuza, um grande museu de novidades, né? Tem muita velharia aí que tá pagando de novo, né? De diferente, de novo normal. Mas não passa de ser uma coisa antigaça da nossa história, tá? Entre os símbolos do novo regime, surgiu a imagem do Tiradentes, como símbolo percussor da República e herói nacional que faz parte desse processo. O que vocês vão fazer para mim com a atividade dessa aula, que eu vou deixar pela metade para poder terminar ela pelo Meet, tá? Vocês vão pesquisar a verdadeira imagem do Tiradentes em comparação com a imagem que foi reproduzida. A imagem que reproduziram do Tiradentes é Jesus Cristo. É tão Jesus Cristo que quando você vai para Ouro Preto, em cada local onde deixaram um pedaço do Tiradentes, em Ouro Preto, fizeram um monumento em homenagem a ele, né? Porque o Império do Brasil era tão pacífico, né, como os taquaritinguenses aí desejavam, que eles simplesmente pegaram o Tiradentes, mataram, enforcaram, esquartejaram, espalharam os pedaços dele e deixaram os pedaços até apodrecer à vista para as pessoas verem o que o Império era capaz com as pessoas que eram contra o Império, né? Então, assim, violentíssimo o Império do Brasil, tá? É muito coisa de caipira mesmo achar que a monarquia tá uma coisa meio mágica, né? Taquaritinga não fazia ideia do que era a monarquia nas metrópoles, eu acho, né? Por isso que tinha essa visão meio fantasiosa. Isso serviu de inspiração para cada local onde deixaram um pedaço do Tiradentes fazer monumentos. Só que é super engraçado, gente. Em datas religiosas, principalmente católicas, a galera enche o Tiradentes de rosa e de vela, achando que é Jesus. E por que o Tiradentes parece tanto com Jesus? É isso que vocês vão pesquisar para mim. Qual que era o intuito dessa aproximação da imagem do Tiradentes com Jesus Cristo? Lembrando que a religiosidade mais popular do Brasil é o catolicismo. Hoje em dia não é mais, mas nessa época era, tá? Então fica aí a aula para vocês. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.